Os anjos não sabem o que é ter fé. Vou colocar aqui. Não sabem o que é ter fé. Por que os anjos não sabem o que é ter fé? Justamente porque os anjos, eles têm a visão espiritual aberta e também, consequentemente, a visão deles, eles conseguem ver os dois mundos, né? O mundo espiritual e o mundo físico, tá? Então, por isso, eles não sabem o que é ter fé. Diferente dos homens. Por que nós temos os olhos da fé abertos, né? Não digo os olhos espirituais, mas estou fazendo referência aos olhos da fé, tá? Por quê? Porque nós não enxergamos a Deus. Nós não enxergamos o mundo de Deus. Nós não enxergamos os anjos. Nós não enxergamos o mundo espiritual. Então, para vivermos, nós sabemos que o mundo espiritual é que rege o mundo físico. Vou dizer de novo, o mundo espiritual, ele rege o mundo físico. As coisas acontecem primeiro no mundo espiritual para refletir no mundo físico. Grave isso aqui é uma revelação muito poderosa que você precisa conhecer. Então, o mundo espiritual, ele rege o mundo físico. Agora, os homens não enxergam, não sabem o que está acontecendo no mundo espiritual. Por isso, eles precisam, mais do que ninguém, de usar os olhos da fé. Olha que coisa interessante. Porque usamos os olhos da fé? Isso foi um dispositivo que Deus implantou no homem, chamado de os olhos da fé. É através dos olhos da fé que nós nos movemos no mundo espiritual. É isso mesmo que eu estou dizendo. O homem, ele move-se no mundo espiritual através dos olhos da fé, porque eles não conseguem enxergar, pois eles não têm os olhos espirituais abertos. Agora, eu começo a entender o que o livro aos Hebreus, no capítulo 11, vai falar, queridos, quando ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam, porque Deus colocou esse dispositivo chamado de olhos da fé nos homens. Já os anjos, por que eles não possuem a fé, os olhos da fé? Porque eles não precisam, porque eles já sabem, eles já conhecem todas as coisas no mundo espiritual. Eles já sabem ele já vê Deus, ele já vê tudo aquilo que Deus criou de maneira no mundo espiritual. Então, os anjos, por si só, por experiência própria, eles não sabem o que é ter fé. É isso mesmo. Agora, olha que coisa interessante. Voltando aqui a falar do corpo espiritual e do corpo físico. Vamos lá. Os homens possuem corpo físico e eu disse na aula passada que é justamente a válvula de escape que Deus colocou no homem para que esse homem pudesse ser salvo. Ou seja, pudesse ser redimido. Porque a morte só ocorre, a morte só vai ocorrer para aqueles que têm corpos físicos. Os anjos não possuem corpos físicos, então eles são imortais, ou seja, o que é imortal? Não podem morrer. Então, agora eu começo a entender
o mistério da redenção. Por que que Deus não redimiu aos anjos? Porque os anjos possuem corpos espirituais, porque eles são imortais, eles não podem morrer. Já o homem, corpos físicos, então o homem, pela a morte, veja só, veja isso aqui, a morte ocorre pelo corpo físico, e é através da morte que se obtém a redenção. Meu Deus, isso é muito forte. Isso aqui é muito forte. Por quê? Aí eu vou entender agora. Olha isso aqui. Meu Deus, isso aqui. Eu não sei se você vai estar preparado para entender isso aqui agora. Mas eu vou falar. Olha só. Muitos vão lá e dizem assim, nossa, eu já escutei isso. Ah, Deus foi duro com Adão e Eva. Poxa, eles pecaram, de primeiro pecado, e Deus já expulsou eles do jardim do Éden. Deus foi duro. E eu vou dizer para vocês, Deus não foi duro, pelo contrário. O amor de Deus foi tão grande pela criação dele, por Adão e Eva, que Deus expulsou eles de lá. É isso mesmo. Por incrível que isso possa parecer, por algo que você fala, não, mas como assim? Queridos, através da expulsão, veja bem, o homem foi lá, lembra que o homem foi criado mortal. Agora escute, Deus plantou duas árvores no jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. É isso mesmo. Então, olha que coisa interessante. O homem escolheu das duas, o homem fez uma escolha. Qual foi a escolha do homem? O homem escolheu comer da árvore errada. Porque Deus nunca proibiu o homem de comer da árvore da vida. A única proibição foi que o homem não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas ele não proibiu o homem de comer da árvore da vida. O homem foi lá e comeu da árvore errada. Quando ele come, acontece todas aquelas coisas que a gente já sabe, que eu falei na aula passada. Então, por que Deus teve que expulsar? Simples. Da mesma forma que o homem foi lá e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, estando em rebelião, e desobediência com Deus, o homem já entrou no estado de desobediência. Então, era questão de tempo ele ir lá e querer também possessar, ou seja, comer da árvore da vida. Agora tem um problema. Se o homem come da árvore da vida, ele iria passar a ser assim como os anjos caídos são nos dias atuais. É isso mesmo. Se o homem foi criado mortal, mas se ele come da árvore da vida, ele também iria se tornar imortal, porque ele iria comer. Era consequência do homem desobediente, caído, ir lá e comer da árvore da vida. Então Deus, ao olhar isso e perceber que ele ia comer da árvore da vida, e aí o que ia acontecer? Ele iria se tornar um pecador imortal. E Deus não iria mais poder ter condição de salvar ele pela redenção. Assim como aconteceu com os anjos. Por que os anjos não podem ser redimidos? Porque eles desobedeceram, se rebeliaram aqui, de maneira imortal. Então eles não podem passar pela morte, ou seja, eles não podem passar pela redenção. Por isso, queridos, e Deus olhando e disse, não, eu não posso permitir o homem permanecer no jardim, porque o homem em pecado vai comer da árvore da vida, vai se tornar um pecador eterno. Então eu tenho que tirá-los, agora você entende, agora eu tenho que tirá-los do jardim para que eles não comam da árvore da vida. Ou seja, para que entre o processo divino da salvação lá na frente, e Deus prepararia o Filho dele para resgate do homem, aí sim, o homem resgatado, a última promessa é ter o seu corpo ressurreto, ou seja, imortal. Meu Deus, é muito forte. Eu não sei se vocês estão pegando. Isso é muito forte. Agora entende por que Deus teve que tirá-los?
Justamente por causa disso. Agora, deixa eu dizer algo aqui. Toda a criação de Deus, quando Deus criou os anjos e os homens, os dois passaram pela eleição. É isso mesmo. Tanto os anjos quanto os homens passaram pelo processo da eleição. Ou seja, Deus, ao criar o homem, deu a ele a oportunidade de escolher, de uma escolha. Meu Deus, isso aqui é muito forte. E os anjos, a mesma coisa. Quando Deus criou, queridos, os anjos, Deus também vai dar a eles o direito de escolherem se querem permanecer por toda a eternidade com Deus ou não. Então, Deus dá aos anjos o direito da escolha, de passar pela eleição. É isso mesmo. Deus deu uma escolha para os anjos. Olha isso aqui. Aí o que acontece? Como nós lemos lá em Apocalipse, no capítulo 12, verso 4, e uma terça parte desses anjos fizeram uma escolha. E qual foi a escolha? Não permanecerem por toda a eternidade com Deus. Eles se rebeliaram. E aí, queridos, entra aquela questão, Deus criou o mal, Deus não criou o mal, fica uma confusão e ninguém consegue explicar. E você vai aprender aqui de forma muito simples. Eu quero usar elementos simples do nosso cotidiano para que você entenda. Deus criou o mal. Como é que... Porque lá em Isaías, eu vou ler para você, Isaías no capítulo 45, olha só o que vai dizer, capítulo 45, a partir do verso 7, eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, Senhor, faço todas essas coisas. Ei, olhe para cá. Deus criou o mal, baseado no que o texto de Isaías disse. Agora, como entender esse mal? Porque Deus não criou a pessoa do mal, não. Aprenda nesse dia de hoje. Deus não criou o mal como uma pessoa, a personalidade do mal, não. Deus também não criou o lugar do mal, não. Pera, escute isso aqui. Deus criou o mal como um estado. É isso mesmo. Para que você entenda melhor, vamos usar o exemplo da água. Quais são os 3 estados da água? A água ela pode ser líquida, a qual nós bebemos, né? Água em estado líquido, tá? Mas também, devido à baixa da temperatura, ela vai passar do estado líquido para outro estado. É água, mas ela passa de um estado para o outro, ou seja, ela passa de líquido para sólido. Ok? Então, mas aí tem o terceiro estado da água. A água também, ela pode ser, devido às altas temperaturas, ela pode evaporar, virar o vapor que a gente chama, né? O vapor, que aí entra em um outro estado chamado estado gasoso. É água, mas que entra em 3 diferentes estados, tá? Dependendo da condição que ela se encontra. Assim, queridos, também foi a questão do estado, quando eu digo Deus criou o mal como um estado. Agora, quando os anjos se rebelam contra Deus, eles automaticamente pegaram e tomaram um estado chamado estado da maldade. Então, eles pecaram, então agora eles assumiram o estado da maldade. E os anjos que escolheram permanecer com Deus, eles escolheram o estado da lealdade, da obediência. Entendem agora que Deus não criou o mal como uma pessoa. Não, Deus não criou o mal
em uma personalidade, não, mas num estado. E deixou que os anjos escolhessem em qual estado eles queriam estar. É isso. E uns escolheram viver no estado da maldade, se rebeliaram. A desobediência, a rebelião, estado da maldade. Conseguiram pegar agora? Meu Deus do céu. Isso é muito forte, não é verdade? Isso é muito forte. Isso aqui é muito forte. Agora, outra questão que nós precisamos entender aqui, ó. Meu Deus. Os anjos que pecaram na eternidade, eles pecaram voluntariamente. Eles pecaram voluntariamente. Ainda que, ó, dentro das diferenças, tá? Eles pecaram voluntariamente. Então, neste quadro aqui das diferenças, vamos lá. Os anjos, eles eram eternos, né? Eternos, os anjos são eternos, mas não eleitos. Não eleitos. Quando eles foram criados eternos e não eleitos. Por quê? Porque, como eu falei, Deus criou eles e deixou eles escolherem. Ou seja, eles teriam que passar pelo estado da eleição, tá? Eles teriam que passar pela eleição. É isso que você precisa ter em mente. Deus criou, agora Deus vai testá-los. Eu quero saber se eles vão fazer a escolha de me seguirem por toda a eternidade ou não, tá? Então eles foram criados eternos, mas não eleitos. E os homens? Os homens foram criados mortais e também não eleitos. Não eleitos. Por quê? Quando é que os homens seriam eleitos em Deus? Quando eles comessem, ao invés de escolherem a árvore do conhecimento do bem e do mal e desobediência, escolhessem a árvore da vida. Meu Deus! Aí eles iam se tornar eleitos, porque eles fizeram a escolha. E os anjos? Quando Deus criou os anjos, eles teriam que escolher viver pela eternidade com Deus. Então eles teriam também que passar por uma eleição, tá? Então eu expliquei para vocês todas essas coisas, o porquê que eles não podem ser redimidos, diferente, né, dos homens. Agora, olha o que Salmos, no capítulo 8, Salmos 8 vai dizer, ainda dentro da questão da diferença dos anjos e dos homens. Salmos 8 vai dizer assim, ó, que é o homem mortal, para que te lembre dele, e o filho do homem, para que o visites, pois pouco menor o fizestes do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Olha só que coisa interessante. O texto está dizendo que o homem foi criado menor que os anjos. Então, dentro de uma classificação, vou precisar apagar aqui agora. Dentro de uma classificação, era assim, ó. Era justamente assim, queridos, ó. Dentro de uma classificação, era Deus em primeiro lugar, segundo, os anjos, ó, e terceiro, os homens. Tá vendo? Mas quando Jesus veio, ele resgatou esse homem que estava em terceiro, e aí mudou-se a ordem. Agora, primeiro é Deus, segundo os homens e terceiro os anjos. Agora é diferente, isso aqui é no Novo Testamento, com a vinda de Cristo. Isso aqui antes da vinda de Cristo era assim, tá? Agora eu começo a entender o que Salmos vai dizer, fizestes os homens um pouco menor, ó. Inferior em que sentido? Nesse,
porque o homem é mortal. Então, pelo fato do homem ser mortal, ele foi feito menor que os anjos, tá? Já aqui, Cristo resgata o homem e coloca o homem para se assentar em lugares altos. Então, Jesus estabeleceu isso aqui. Agora, os anjos passaram a ser, dentro dessa classificação, terceiro lugar. Agora eu entendo que os anjos, eles são nossos conservos. Por quê? Deus é o Senhor, o homem é servo e os anjos conservo. O que é um conservo? É servo do servo. Um conservo é servo do servo. E aí agora eu entendo porque que quando lá no livro do Apocalipse João vê o anjo e ele se prostra diante desse anjo, de um anjo, ele se prostra e o jugo desigual. Queridos, a gente vai ficando por aqui. Aula que vem, a gente vai continuar nesse assunto e virá outros para a sua edificação. Que Deus te abençoe poderosamente. E até a nossa próxima aula.